Dor. Quando a dor cala, aí sim, a vida fala mais alto. Pessoal, hoje a gente veio aqui falar sobre dor. Qual é a sua dor? Todo mundo já sentiu. Mas o que ninguém sabe é que a dor, ela pode ter um fim. E você viver, como a gente sempre fala aqui, viver com qualidade de vida. E hoje nós vamos receber nesse episódio uma pessoa fantástica, tá? Grandiosa, minha amiga, além de tudo, tá? Diga-se de passagem, mas tem uma história fantástica de superação, de luta. E uma pessoa que se dedicou a tratar de dor, a cuidar de dor. Na realidade, a cuidar das pessoas, a vivenciar essa dor, a ouvir. Ou seja, o que é que essa dor quer falar? Porque a dor nem sempre é apenas um sintoma, ela pode ser uma doença quando se torna crônica. E a gente vai falar também no transcorrer aqui do assunto, né, do nosso episódio, sobre de que é feito o ser humano, os pilares. Então seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio Mais Que Ortopedia, onde nós temos esse podcast pensando em você. Aqui a gente fala mais do que medicina, mais do que ortopedia, mais do que anestesia. Aqui a gente fala de vida e vida com qualidade. Doutora Genésia, nossa convidada. Primeiro eu quero agradecer a senhora por a senhora dedicar um pouquinho do seu tempo para passar sua experiência, sua sabedoria, seus conteúdos, seus conhecimentos para a gente. Uma vez que conheço você há algum tempinho só e sei do que a gente já viveu de plantões nos hospitais aqui de Maceió. Então, sei também o quanto é preenchido o seu tempo. Então, mais uma vez, a gente, do Mais Que Ortopedia, quer agradecer a você pela sua presença. Muito obrigada, Rogério. Para mim é um prazer imenso, entendeu? Ser uma convidada sua. Foi uma surpresa para mim, porque eu nunca me apresentei em rede social nenhuma. Mas para mim será um grande prazer responder e vamos em frente, né? Vamos... Pronto. Primeiro passo, a gente tem aqui o costume, no Mais Que Ortopedia, de falar da pessoa, do ser humano. Então, quem é Genésia Cota? Essa é a parte que mais me move. Genésia Cota é uma médica inicialmente cristã, casada com Carlinhos, mãe de 2 princesas, chamadas Gabriela e Rafaela. Nasci na cidade chamada Feliz Deserto, do litoral sul alagoano. Praia bonita, viu? Praia linda. Inclusive. E aproveitando, falar, que eu adoro falar sobre isso. Quando eu vim estudar na capital, eu recebi muito bullying sobre a cidade. Quando eu falava Feliz Deserto, perguntavam, existe no mapa? Ninguém nunca tinha ouvido falar. E então, quando eu falava o nome da cidade, Feliz Deserto, perguntava, quem já viu deserto com praia? Né? Porque sabia que tinha praia. Então, assim, foi aí que eu nasci e fui criada pelos meus avós paternos. A partir de 4 meses até uns 7 anos de vida, morei com eles. E a partir de então, só tive anjos em minha vida. Meus avós, meus tios. Nesse povoado onde eles viviam, era um povoado de Feliz Deserto, chamado Flecheiras, só existia um grupo. E esse grupo só ensinava, na época, né? O Rogério ainda é novinho, mas era ABC e cartilha. Então, eu fui praticamente alfabetizada sozinha, que eu pequenininha, naquela época, criança nenhuma podia fazer quase nada. Então, não podia falar com adultos, não era para se meter em conversas de adulto, não podia isso, não podia aquilo, tinha que pedir licença. E eu, acostumada com isso, que não podia quase nada, e via minha tia dando aulas para as crianças, tipo reforço. Eu ia brechar pela porta do quarto, ficava brechando, olhando ela ensinando, querendo aprender, mas assim, como eu não podia nada, eu achava também que eu não podia aprender a ler. Fui aprendendo sozinha, eu ficava observando quando ela sacudia um papelzinho ali, eu olhava se fosse de caneta, aí eu ia cobrir de lápis.
E na época existia muito isso, né? Ditado e cópia. Então, eu adorava fazer Você ditado pegou ainda e aquele cópia. negócio da palmatória? Não. E então? Foi? Não é do Foi. meu tempo não, viu? Eu não lembro não. Ouvi falar, ouvi falar. Chego já lá, viu? Então, assim, quando viram que eu queria estudar, levaram para casa dos meus pais, que nessa época eles moravam no Pontal do Peba, mas a professora não me aceitou, porque eu era muito pequenininha. Não existia naquela época creche. Então, voltei para casa dos meus avós, mas fui estudar no grupo, ABC, cartilha. Depois tive que ir para a cidade. Então, fui para casa dos meus pais estudar o primário, né? Primeiro ano, segundo. Só que acharam que eu era muito sabidinha, muito inteligente, me passaram direto para o segundo ano. Não estudei o primeiro. E a cidade também só tinha o primário, não tinha ginásio. Aí tinha que sair da cidade para outra cidade. E eu acho que esse ano, eu acho que 75, foi o último ano que existia para você estudar o ginásio, tinha que fazer uma prova chamada admissão. Você tinha que ser admitida no ginásio. E lá não tinha essa prova, meu pai me levou até Coruripe, foi onde eu fiz a prova. Passei e fui. Agora, vai estudar onde? Minha irmã dele, muito católica, vamos colocar ela no colégio de freira, para ser interna. Aí, amei, né? Só que meu pai, como um bom interiorano, tudo dele era em cima da hora. Aí ele foi uma semana antes de começarem as aulas, para me colocar nesse colégio, não tinha vaga. E agora ficou o quê? Naquela época não existia telefone, teve que dirigir até Arapiraca. Quando chegou lá, lembrou de uma prima, que era casada com o irmão da minha mãe, e foi falar com ela para ela ficar comigo. Eu tinha 9 anos de idade. Foi quando comecei a sair de casa, mais uma vez, né? Fui tirada dos meus pais cedinho, morar com os avós, com 9 anos, sair de casa. Então, aquilo ali para mim foi um sofrimento muito grande. Sentia tanta saudade. Era muito ruim quando terminavam as férias que eu tinha que voltar. Enfim, minha tia ficou comigo 1 ano. E no ano seguinte, o meu tio, irmão dele, que estudava em Coruripe, veio estudar na capital, e aí ele aceitou me trazer junto com ele. Só que aí a gente ia morar onde? Na época existia muito pensionato. E o meu tio era cheio de amigos de Coruripe que já moravam no pensionato. E lá foi onde a gente ficou. Eu com 10 anos de idade, agradeço demais esse tio, porque ele não tinha nada que tomar conta de quase uma criança, 10 anos, né? Mas eu já estava ficando uma mocinha. Mas aí ele me levou. Nunca decepcionei ele, inclusive os amigos dele tornaram-se meus amigos e eles tinham uns que se tornavam até assim responsáveis. Era como se eles fossem meu tio, então ele viajava e eu ficava lá tranquila, me sentia segura. E agradeço um deles, inclusive tenho muita gratidão, que ele ainda é, de uma certa forma, um parente nosso, que se chama Giseldo. Esse Giseldo está até hoje morando em São Paulo, no Rio, e até hoje a gente se comunica. E daí fui estudar no colégio Guido de Fongalã, que o coordenador era amigo do meu pai, e existia bolsas do colégio. A gente conseguiu uma bolsa de 80% do valor. Então, assim, outro anjo na minha vida que foi o professor Laírto. E estudei no único colégio de Maceió, foi o colégio Guido de Fongalã, da 6ª até o 3º ano. Pronto, aí daí foi que eu já sabia que eu queria fazer medicina. Por que medicina? Porque achava assim que eu era estudiosa, então, naquela época, todo estudioso tinha que ser doutor. E doutor era o quê? Médico. Então, eu cresci, assim, já sabendo que eu ia ser médica. Foi, assim, uma coisa que foi quase que colocada na minha mente, mas graças a Deus foi a coisa mais certa que os meus pais fizeram, foi colocar isso, porque eu hoje não me vejo fazendo nenhuma outra profissão a não ser médica. Amo tudo que eu faço dentro da medicina. Então, também naquela época ainda existia Projeto Rondon. Aí, também aí me atiçou, porque eu participei desse grupo, do Projeto Rondon, alguma coisa relacionada à enfermagem, não sei, mexer com criança, eu simplesmente amei. Amava mesmo aquilo, e não via a hora de eu fazer medicina e ser médica de criança. Eu queria ser pediatra. Pediatra? Pediatra. E por que anestesia? Graças a Deus não passei em pediatria. Eu confundi as coisas, eu gostava muito de criança. Só que, adorei pediatria, mas quando eu comecei a trabalhar no interior,
Eu aplicava tudo que eu aprendi, orientar, ou seja, amava orientar as mães, ensinar como a parte alimentar, de cuidados, de higiene e tudo. Só que aí, na semana seguinte do plantão, novamente vinha a mãe com a mesma criança, do mesmo jeito. Então, ou seja, elas não iriam, não estavam entendendo o que eu estava passando e percebi que aos poucos o que elas queriam era sair lá do hospital com uma receita gigante, quanto mais remédio tivesse, melhor. E daí elas iam para a casa do prefeito ou do vereador para comprar, porque elas não compravam, né? E aquilo e com o passar do tempo, da minha experiência, eu fui vendo que realmente não era pediatria que eu queria. Também não sabia o que queria. Foi quando encontrei outra pessoa, uma amiga de turma, e me convidou para fazer anestesia, porque estava sobrando vaga no HU. Eu fazer anestesia, nunca pensei em fazer anestesia na minha vida. E ela, como outra amiga que a gente tinha, dizia que ela era sedutora. Doutora Merilana era sedutora. E aí, realmente, ela me seduziu para anestesia. Primeiro ano não foi bom, como todo R1, foi muito, quase desistia. Mas no segundo ano foi quando eu comecei a tomar gosto pela anestesia. E me transformei. Realmente, eu tive uma mudança muito grande no R2. Na época, só eram 2 anos, hoje já são 3. Fiz no HU a residência de anestesia. Terminei, graças a Deus. E hoje, continuo com anestesia. Gosto muito do que faço, mas, assim, é muito cansativo para quem é mãe, para quem é mulher. Mas aí, eu me enveredei para o mundo da dor. Logo quando terminei a anestesia, o Instituto de Ensino e Pesquisa de Recife começou a vir aplicar aqui o curso de acupuntura. Eu já tinha curiosidade com a acupuntura, fiz acupuntura, os 2 anos. Depois, uma amiga que também fez dor, aí me incentivou a fazer dor. Aí eu fui nesse mesmo instituto em Recife, dessa vez era lá o curso em Recife. Passei mais 2 anos indo para Recife, fiz o curso de dor lá. E depois da pandemia, durante a pandemia, fui me apaixonando pela medicina integrativa. E o que é medicina integrativa? Medicina integrativa é a parte da medicina que trata do ser humano como um todo. Vê o paciente integral. Não vê só a cabeça, só o braço, só o útero. Vê o paciente como um todo. Então, e ali, partindo da medicina integrativa, ele vai ver o que é que o paciente, dentro do corpo da gente, o que é que a gente tem de hormônios, de vitaminas e minerais. E partindo desse princípio, vai vendo que certas doenças, certos sintomas partem disso, dessa questão hormonal e vitaminas e minerais. E a gente, muitas vezes, suplementando, ou da deficiência ou no excesso, você corrigindo isso, a pessoa, muitas vezes, também fica bom e você chega a diagnóstico de muitas doenças, como depressão, entre outros. Mas é tudo de lindo, a medicina integrativa. E aí eu fui integrando, fui vendo que, olha, como Deus é muito bom. Anestesia, acupuntura, dor, medicina integrativa, tudo tem a ver. E hoje o meu foco é a neuromodulação, que faz parte de um dos tratamentos de dor, que vai estimular os nervos, ou grupos de nervos, né, a nível de músculo. Estimula músculo ou nervos, né, para levar esse estímulo até o córtex cerebral, e dali ele é capaz de tratar qualquer disfunção do corpo. Qualquer disfunção, não só dor. Mas como meu foco é dor crônica, então ele vai na causa da dor, na causa do problema, e ali você consegue, muitas vezes, a cura. E eu acho que vai ser a medicina do futuro, neuromodulação. Então, pessoal, vamos guardar. A dor, ela tem cara, ela tem nome. Então, portanto, ela precisa ser primeiro acolhida para depois ser tratada. Você tem que entender o porquê da dor. Então, doutor, o que é dor crônica? A dor crônica, de início, ela é aguda. Ou seja, uma dor... A dor aguda é uma dor de curta duração, né? Uma dor que está há pouco tempo. E que, se for maltratada, não for diagnosticada a tempo ou for subtratada,
ela vai se tornar uma dor crônica. Ou seja, a partir de 3 meses de dor, isso a gente já pode chamar de dor crônica, que pode durar anos. 3 meses. 3 meses. Pode durar anos, até durar a vida toda. Então, me diz o seguinte, quais são as especialidades que a senhora se acredita que interage, que pode tratar a dor? Hoje, antes era só anestesiologia e neurologia. Hoje, graças a Deus, são várias. Ortopedia, reumatologia, clínica médica, a medicina de reabilitação, que é a fisiatria, pediatria, neurologia e neurocirurgia, acupuntura, entre outros. Agora, doutora Gina, me diz uma coisa, eu sempre tive uma dúvida. No meu consultório, vai estar chegando paciente, né, do gênero feminino, e aí que diz que estou com dor nas costas. E essa dor começou após uma RAC, que eu fui submetida a uma cirurgia e fiz anestesia RAC. Isso é mito ou verdade? Antes de eu fazer dor, eu também achava que era um mito. Só que é o seguinte, pode ter a dor, porque tem a lesão da agulha. É uma lesão, é pequena, mas é uma lesão. Então, pode acontecer a partir daquela anestesia, ou a pessoa já tinha e a anestesia foi só mais um gatilho. Mas pode acontecer. Pode não ser mito. Eu pensava que... Agora eu aprendi também, tá? Porque eu pensava que quando você fazia anestesia, aí tem aquela dor logo aguda também, que é aquela dor de cabeça, né? Que depois tem que fazer um tamponamento. Isso é uma complicação da anestesia. Que dói. Mas aí eu pensava que era mito. Então, pode não ser. Tem que ser estudada essa dor, para realmente dizer se é mito ou não. Sim. Doutora Gina, e qual é o papel assim dos medicamentos? Quais são os medicamentos mais utilizados, as questões de bloqueio? Agora está muito em moda também a neuromodulação, a acupuntura. Como é que isso age assim de uma maneira geral? É porque assim, a dor, ela é multiprofissional e multimodal. O tratamento. Então, assim, tanto você pode tratar com medicamentos, desde o analgésico simples, anti-inflamatórios, opioides. Hoje em dia existe, graças a Deus, vários tipos de tratamento, antidepressivos, anticonvulsivantes, corticoides. E dentro do tratamento também existem os bloqueios, as infiltrações, que você pode fazer bloqueio venoso com anestésicos em baixas concentrações. Você também tem a terapia neural, que você também filtra anestésico local, como a procaína. Existe também as infiltrações articulares, que você pode usar corticoide, e dependendo do local, até anti-inflamatório. Existe também agora o ácido hialurônico, tudo isso influencia na melhora da dor. Assim, dependendo, de cada doença e localização da doença, comprovação científica, tudo comprovação científica. Inclusive a acupuntura também tem a comprovação científica. Hoje em dia é difícil você não tratar uma dor, a não ser que você vá para um profissional que não acredite no paciente, que infelizmente ainda existe. O paciente vai parar, infelizmente, em mãos erradas. Ainda existe isso, que é uma pena. Que não acolhe, né? O paciente que não conecta. Isso. Então, assim, eu já sinto muito isso, que os meus pacientes, inclusive, que vão para mim, eles não vão porque foram encaminhados com os colegas. Na maioria das vezes, eles vão porque foi indicação de um familiar, de outro paciente que já foi, que viu na televisão, curiosidade mesmo, vai hoje em dia com as redes sociais. Mas muitos colegas ainda são céticos com a medicina da dor, acreditam só em medicamentos assim, fortes, como os opioides, ou anti-inflamatórios, corticoides. Porque, na realidade, a gente tem 2 grupos, né? Então, você tem, me diga se é verdade, tá? Você tem aqueles remédios que atuam na periferia, né? Esses analgésicos, até os opioides, e tem também agora uns que atuam a nível central. Sim, também. A dor fica codificada, alguma coisa. Não, que isso se chama, né, é a neuroplasticidade, né? Neuroplasticidade. O paciente tem, quer dizer, porque a neuroplasticidade é quando o cérebro da gente, ele tem a capacidade de se modificar, de se adaptar a qualquer situação, desde que haja aquele estímulo. Então, se você recebe o estímulo para ter dor a vida toda, você vai ter dor a vida toda. Ao mesmo tempo, se você for fazer algum tratamento, como a neuromodulação, então,
ele também vai receber estímulo a nível de... a gente usa através de agulhas também, o periférico, né? Também tem os centrais, que é usado com outros aparelhos, que é o TDCS, sem agulhas. Mas ele vai receber esse estímulo também e vai ser capaz de se modificar mais uma vez até a cura do paciente. Então, me diga, é um grande perigo a banalização da dor. Com certeza. Pelos nossos colegas. Com certeza. Infelizmente, ainda tem muito isso, a banalização da dor. Então, ninguém, assim, ainda é grande o número de colegas que o paciente, quando chega falando de sua dor, não acredita, acha que é exagero, entendeu? Desvaloriza, então não acolhe, não investiga, não conversa, não tem aquela escuta ativa, que isso é muito importante para o paciente de dor, ele ser acolhido. Muitas vezes o tratamento do paciente já está aqui, 50% do tratamento é da forma como ele é acolhido no consultório. Então, eu mesmo ainda recebo muitos pacientes que dizem, doutora, já andei no reumato, já andei no ortopedista, já fui no clínico, já fui no neuro, já fui no sei quem. Vários médicos, tem uns que nem levanta o rosto para falar com a gente, não olha, não examina, esqueceram de examinar os pacientes. Hoje em dia é raro você colocar a mão no paciente. Então, assim, e aí o paciente ou retarda o seu diagnóstico e o tratamento, e aí a dor vai se tornando cada vez mais crônica, o sofrimento dele também, e às vezes o paciente até fica isolado, né, porque se sente realmente assim, que ninguém está acreditando, ninguém está aceitando, ninguém está respeitando a dor dele, e acaba que, para o paciente, é um perigo essa banalização. Essa banalização, né? Então, na realidade, a gente está virando assim, é uma banalização da dor, também da medicina, né? Porque, na realidade, como a senhora falou, a medicina, você tem que conectar, você tem que olhar, você também tem que escutar, né? Então, e a gente, infelizmente, pelo sistema, eu vou levar assim, para mim tem duas visões, tem o próprio de cada ser médico, porque eu acho que quem quer ser médico tem que ter algo diferente, tem que gostar de gente. Eu não sei como é que é médico e não gosta de gente, tá? Mas aí tem um sistema também que a gente vive que é terrível, onde você tem consultas de plano. E aí, quando eu digo ambulatorial, eu digo assim, doutora, que eu estava pensando muito nisso. Tem o plano de saúde, o paciente paga muito caro ao plano de saúde e o plano de saúde paga muito mal ao médico. Então, eu já fiz uma pesquisa que, em média, assim, R$100 é a consulta paga por um plano de saúde. R$100. Que plano é esse? Queria saber. Uma média. Estou fazendo a média. Só que daí é tirada também uma média de 40% de impostos. Então, eu vi que você tem, a tua consulta é mais de 40, que vai cair no teu bolso o livro, que eu fiquei até assustado, entendeu? De R$43 a 47. E aí eu pergunto, todo mundo cria aquela mitologia do ser médico, de ganhar dinheiro, de não sei de quê. E como é que você, tá certo? Se você não tiver focado dentro de si, tá? Para ser médico, como é que você vai passar 20 a 30 minutos ganhando 43 a 47 reais? Então, é aquilo que eu digo. O médico, ele precisa também ser olhado de uma outra maneira, pelo próprio sistema, porque você gasta muito, não é fácil. Olha a vida que a senhora levou sem os seus pais, até conseguir chegar à história belíssima da senhora, medicina, depois de anestesiologia, depois de pós, depois de tudo, e aí líquido vai cair na sua conta, no seu bolsinho, R$42. E aí, para você passar de 30 minutos, 40 minutos com o paciente. Então, a gente está vivendo um momento de reflexão. A gente tem que parar um pouquinho para que a gente possa parar. O paciente, ele precisa, tá certo, de ser melhor atendido. E a gente também precisa ser melhor reconhecido. Quando a senhora falou, lá no passado, o médico ele era reconhecido, tá certo? Ele ganhava bem,
Hoje, todo mundo pensa que a gente ganha rios de dinheiro, agora não sabe o quanto é que a gente se mata de plantão, sai de um canto para outro, não almoçar, não tomar café, vamos para outro. Para quê? Para quando chegar no final do mês, pagar um bocado de boleto. E aí, todo mundo só vê a gente, olha o carrão do doutor, mas não sabe aquele boleto que tem lá e o cara tá lá na sala de plantão com a gente, na sala de descanso, falando, olha para aqui, ó, tem que dar plantão para pagar isso aqui. Porque, na realidade, aquele sonho, além de ser médico, aquele sonho de dizer, eu vou ser rico, isso é uma grande ilusão. Lógico, o que eu estou falando aqui é que a gente ganha, sim, mais do que 80% da população. Mas a gente rala que só a beleza. É isso que e você tem que cuidar dos problemas dos outros e do seu problema também. Falando em problema, tem algum caso de dor de algum paciente assim que marcou a senhora, que deu uma reviravolta fantástica, que mudou a vida, que a senhora poderia compartilhar com a gente? Pode ser eu mesmo. Pode. Eu estou falando isso por experiência, porque, olha, o melhor de você sentir e passar para o seu paciente é quando você também é paciente. Então, eu tive 2 experiências fantásticas e foi com acupuntura, em termos, assim, de cansaço físico, de você realmente não aguentar ficar em pé, de tanto que trabalha, de que tanto que trabalhou, e quando você se dá conta, você ainda tem mais 24 horas de plantão pesado, com cirurgias já certas, cirurgias eletivas, inclusive, e você não sabe como vai aguentar, não sabe como vai suportar. E aí foi a primeira vez que eu fui ter o contato. Eu já era acupunturista, mas nunca tinha feito em mim mesma, né? Fui paciente para fazer. Olhe, foi uma injeção, assim, parecia de novo. Eu estava pronta até para pular carnaval. Então, assim, de morta, fiquei pronta para dar não 24 horas de plantão, mas mais do que 24. Foi, assim, fantástico. Eu achei isso. Então, assim, você passando pela experiência, você sentindo, você sente mais segurança. Tanto de acreditar no tratamento, como de tratar do seu paciente mesmo, né? E passar para ele isso. E outra situação comigo, desculpa, comigo mesma, foi uma dor, que eu tive uma dor, síndrome dolorosa miofacial na coxa. Fiquei uns 2 anos tentando tratar dessa dor, tentando tratar o medicamento, fisioterapia, e não me lembrava da agulha. Só precisou uma agulha eu colocar. Eu me palpei e fui colocar uma agulha. Essa agulha foi onde eu descobri minha síndrome dolorosa miofacial. Eu já estava achando que eu estava com a dor neuropática pelo tempo. Enfim, foi assim, surpreendente. Foi maravilhoso. Aí, mais uma vez, eu gostei mais de fazer. Comecei a amar mais ainda e passar isso para os meus pacientes. E o caso de paciente, assim, sem ser o mesmo, né? Foi justamente uma paciente que ela foi em relação à neuromodulação. Ela tem uma paciente idosa, obesa, com todas as comorbidades da própria idade, como hipertensão, diabetes, além de tudo, usava marca-passo, e a gente sabe que na neuromodulação você não pode usar os elétrons, o sistema de estímulo elétrico, até 30 centímetros do marca-passo. Então, eu só podia fazer nos membros inferiores. Mas ela tinha dor no corpo todo, paciente prática fibromialgica. E sim, foi impressionante. Uma única sessão que eu fiz, e era uma fibromialgica que todo dia, toda hora, estava reclamando, sabe, assim, era sono, era... Enfim, todo mundo sabe como é a paciente fibromialgica, que é dor, é questão de mexe com sono, com humor, tudo. E numa única sessão, não vou dizer que curou, mas ela mesma percebeu como ela ficou diferente, até as dores que ela sentia de membros inferiores, que já eram, assim, irradiação de dor lombar, o paciente ficou sem dor. Ela veio sentir dor depois de 2 meses, porque aí eu também não fiz mais nela, né? Ela não aceitou mais fazer e ainda não quer mais fazer, mesmo tendo a melhora. Mas por quê? Custava um pouquinho mais, porque é como a questão que o Rogério falou. Como paga o plano já muito caro, então as pacientes, como já paga caro, acham que realmente não tem mais como suportar pagar mais alguma coisa por fora para ter mais um pouco de conforto. Mas foi, assim, surpreendente a melhora dela com a neuromodulação.
Só que aí requer tempo, requer material, tudo isso que é uma discussão que os planos também têm que melhorar. Né? Então, não tem como a gente fazer a consulta como deve ser feita com o paciente de plano de saúde. Eu sinto muito. Às vezes, eu até faço sem perceber, porque eu gosto. Eu gosto de fazer isso. Mas isso está refletindo em mim até fisicamente, porque a gente tem o desgaste, entendeu? Eu não sei saber que eu estou conversando, orientando um paciente e tem 2, 3, 4 me aguardando. Eu fico muito impaciente, isso me incomoda. Então, assim, aí não tem como, pelo plano de saúde, você atender o paciente como ele realmente deveria ser atendido. Principalmente um paciente de dor, que não é só a dor, né? Vem junto, realmente, assim, outros fatores psicológicos. Então, numa hora dessa, a gente vira uma psicóloga, vira assistente social, amiga, que é muito importante isso também, você ter um bom rapport com o paciente. E você isso já é uma parte do tratamento, né? O paciente só se sentir ouvido. E que os pacientes que têm muita dor crônica, eles adoram ser ouvidos. E isso, para quem já teve, sabe a importância disso. Desde quando o paciente vai a primeira vez no seu consultório, o que ele quer é isso, é ser acolhido, ser ouvido. E aí, você pode nem ser o melhor, pode nem ser o mais experiente, mas só o fato de você ter acolhido bem o paciente, ele já quer você. Não quer mais ir para outro médico. Isso eu tenho, é verdade, é verdade. Eu tenho até a senhora estava falando aí, essa semana foi uma paciente no meu consultório e ela se queixou que há 1 ano ela estava com a dor no ombro esquerdo. Né? E ela já chegou lá e disse, já fiz fisioterapia, já fiz não sei o quê, e essa dor aqui assim não passa. E eu estava só olhando para ela. Aí nesse negócio, essa dor não passa, aí eu notei que os olhos dela começaram a ficar assim, sabe? Lacrimejando, aquele negócio tudinho. Aí ela fez, aí enxugou e disse, mas essa dor, eu peguei e disse, mas tá doendo agora sem estar movimentando? E esse choro que tá querendo sair, vem de onde? Aí pronto. Aí eu fui falar isso, aí ela começou a chorar. Desabou. E aí desabou. Aí começou a falar de outros problemas, não sei o que aí eu peguei e disse, a gente vai ter que parar para dar uma analisada, porque o que menos está influenciando nessa dor é esse ombro. E, na realidade, ela foi, porque ela tinha feito há quase 1 ano assim, fazendo o tratamento, e com os exames, só dava lá do ombro uma leve tendinopatia do supraespinhoso. Ela dizia, como é que só dá isso? Está tudo errado, doutor, não sei o que. E ela falando assim, eu peguei e disse, não. Então, nesse momento, eu até falei com ela, e é até difícil, a gente estava conversando aqui já com o doutor Felipe, que aí tem que ter terapia também, né? Tem que ter um psicólogo, aí tem que desmistificar, né? De banalizar também esse negócio que não precisa de psicólogo, porque ele vai também ajudar numa equipe multiprofissional. Então, eu tenho até falando assim, sobre na ortopedia, um pouquinho da minha anamnese, ela mudou porque eu tenho que perguntar sobre o sono, eu tenho que perguntar sobre... sobre ansiedade. E tem muita gente que faz assim, não tô ansioso não. Aí eu peguei e disse, ok, tô vendo. Tô vendo que ele tá ansioso não. E aí a gente tem que ter um olhar muito diferenciado para esse paciente. Agora, me diga, e a medicina integrativa e a espiritualidade? Andam juntos, né? Não tem como. Não tem como você separar, porque a medicina integrativa e a espiritualidade, elas vêm, às vezes até eu lembro de uma frasezinha que Jesus disse assim, vocês não temam a dor, não é isso? Não temam a dor, porque muitas vezes a dor, ela, além de ser um fator assim, que é um sinal de alerta que tem alguma coisa errada, não é? É nessa dor, às vezes, que você começa a refletir muito da sua vida, em todos os sentidos. Aí você vai encontrar dores físicas, emocionais, culturais, né? Sociais. Então, assim, não tem como separar. Não tem. E já ouviu aquele ditado que você, se não for pela dor, né? Se não for pelo amor, vai ser pela dor. Então, eu acredito muito nisso que... eu não lembro qual é a passagem bíblica, mas isso, que Jesus disse que não temesse a dor. Que é como se ela fosse realmente um sinal de que vão vir muitas curas em cima dela. Como a senhora falou, muitas das vezes o melhor tratamento da dor é o ouvir. Ouvir.
É prestar atenção. Hoje eu estou igual a você, estou mudando, assim, cada dia. Por isso que, assim, a medicina é muito linda. Você, todo dia, é um aprendizado. Você não para nunca de estudar, nunca para de aparecer coisas boas para você estar se atualizando. E, assim, cada vez que eu leio, cada vez que eu escuto alguma coisa, então eu procuro aplicar. E hoje, eu não me preocupo, pode ser plano de saúde, pode ser particular. Eu dou pelo menos uns 3 minutinhos, assim, de início, só para o paciente falar sozinho. Deixe ele falar. Não foi à toa que Deus deu a você 2 ouvidos e uma boca só. Então, é mais para você ouvir do que falar. Ouça o paciente. Ele quer falar. Largue caneta, largue computador, largue papel, o que tiver. E olho no olho com o paciente. Ali, nesse momento, dali mesmo, você já pode conseguir diagnosticar muita coisa. Doutora, qual é a sua emoção de você tratar um paciente e de ver uma transformação na vida desse paciente? Olha, não tem palavras. É muito bom, é emocionante. Eu sou quase igual a sua paciente aí numa hora dessa. Eu até choro junto. É muito bom você ver como a paciente chegou, né, morrendo de dor, e que você, né, fez parte desse progresso, dessa boa evolução, de ver a paciente melhorando cada dia. E assim, e você sabe, o meu maior presente disso tudo, além de tudo, de ver o resultado, é saber que ela chega para mim e diz que reza para mim todos os dias, porque quando tá na igreja, quando vai dormir, que vai rezar, e é o nome, ela diz que usa o nome. Ela não, eles, né? Porque, graças a Deus, eu tenho vários pacientes que têm uma espiritualidade muito grande. E, assim, independente de religião, católica, eu sou católica desde nascença. Mas, assim, eu tenho uma afinidade muito grande com pessoas. Pessoas. Eu quero saber da pessoa. Não interessa a cor, de onde veio, se tem dinheiro, se não tem. É a pessoa, o ser humano. Então, só de saber que eu tirei uma dor dela, e olha que coisa linda, anestesia tira a dor. Você corta o paciente de barriga, corta tudo para o paciente não sentir dor. E ainda você tem o poder de, durante o procedimento, você usa muitos requisitos para o paciente, ao acordar, continuar sem dor ou demorar a ter dor. Por outro lado, aí vem a acupuntura para você também tirar uma dor aguda, uma dor crônica. É muito lindo. Como é que funciona aquele negócio das agulhinhas? Né? De uma que... maneira bem geral. Como é que funciona? Você coloca lá, como é isso? É o eixo? São os meridianos. Meridianos. A acupuntura trabalha com os meridianos, que ou seja, é o percurso que os órgãos da gente faz. Tem o percurso interno e o externo. Então, a gente vai de acordo com a patologia do paciente, que na acupuntura a gente nem diz patologia, é desarmonia, é o padrão de desarmonia, que é dentro de cada órgão. Cada órgão tem o seu padrão de desarmonia. E dentro do padrão de desarmonia que a gente vai vendo de acordo com a anamnese do paciente, a gente vai vendo qual é o órgão que está sendo atingido e a gente vai no meridiano daquele órgão e aplica as benditas agulhinhas. Adoro uma agulha, né? Isso é agulha de hack, agulha de peridural, agulha de... Você se mistura mesmo com a agulha, é verdade. É verdade. Agora, como a senhora falou, eu tenho conversado, a medicina ela é fantástica, porque te dá uma possibilidade de você abrir tua mente. Tá? E aí você estudar sobre o ser humano é algo fantástico. Fantástico, E você saber que existe, assim, tem 3 pilares onde você fala que você tem um lado físico, né? Você tem um lado mental, que é o psicológico, e aí você tem um lado espiritual. E se você não tiver bem com o teu lado espiritual, com o teu lado mental, né, psicológico, isso vai influenciar também no teu ser físico. Com certeza. Não é isso? E, assim, havendo a desarmonia em qualquer um desses, um dos outros 2 também vai sofrer. É por isso que eu digo, o corpo da gente é um só. Então, se Deus fez a gente perfeito, a gente aqui desmancha tudo que Ele fez. Mas, assim, o caminho a gente tem. E isso qualquer patologia, qualquer uma delas, desde uma simples gripe até um câncer, inicialmente são as mesmas causas. Ou seja, alimentação errada, falta de hidratação. Você comer, eu costumo chamar os 4 veneninhos da nossa alimentação, que se chama açúcar, Sério? Açúcar, leite de vaca e seus derivados, como os queijos e os iogurtes,
glúten, são as farinhas brancas, né, em geral, que são muito processadas, e o álcool. Essas 4 coisas que a gente coloca dentro da nossa boca, Deus não ensinou nada disso pra gente, não. Não veio de Deus. Então, tudo. E você pode ter certeza, tudo isso é inflamatório. São os alimentos que a gente chama inflamatórios. Então, toda doença, a base é alimentação, lógico que não é só isso. É alimentação, é falta de atividade física, que é importante demais. A falta, o sono, entendeu? Um sono não reparador. Distúrbios do sono, na verdade. Como você vive, as suas emoções, os estresses do dia a dia, tudo isso. Então, é um conjunto, não é uma coisa só. E pode ter certeza que também não é um só deles que vai lhe dar saúde. Você tem que ter um equilíbrio nisso aí tudo. Então, você mantendo tudo isso aí, tendo uma vida estável, dificilmente você iria adoecer. Mas, infelizmente, todo mundo é doente. Todos nós temos uma doença. Você falou agora aí em açúcar. Ficou triste. Não, eu gosto de açúcar, viu, gente? E o pior de tudo é quando você aí, tem muita gente que chega bem assim e fala: pô, doutor, o senhor é médico, o senhor é doutor, e o senhor gosta de açúcar. Eu peguei e disse: gente, eu sou médico, eu posso ser doutor, mas eu sou gente. Graças a Deus eu sou gente. E como gente, eu sou igual a todo mundo. Então eu tenho minhas falhas também. E ele não tem esse negócio. O problema é que eu estou errando duplamente, né? Porque me avisam e eu estudo que eu não posso. Eu sei que não pode, mas eu gosto. Eu vou dizer o que se eu não gosto. Agora, quando tem um bem maior, aí tem que ter foco. Tem que ter foco para que você possa mudar. Eu não vou esquecer nunca, quando eu era jovenzinho, lá no Tangil, que é um povoado de Viçosa, onde, aqui na cidade, para eu ir estudar, minha mãe era cascudo, entendeu? Naquela época, mãe e mãe, tá? Eram uns cascudinhos, porque era difícil de me acordar. Quando eu estava lá no interior, nas férias, lá no Tangil, quando dava 4 horas da manhã, eu já estava lá no quarto do tio Tom, esperando que ele fosse lá para tirar leite da vaca. Que aí lá acordava cedo, ia tirar leite da vaca. Quando tirava leite da vaca, eu ficava lá brincando de tirar leite da vaca. E logo do lado tinha uma casa de farinha. Aí eu pegava a farinha no prato, eita, com farinha assim no leite. Aí, tá vendo? Aí tá, a senhora falando, era pode bom. o leite, meu Deus do céu, e aquilo que eu comi lá atrás. Pois é. Mas era bom, tá certo. Não, mas olha só, Mas bom, é verdade. gostoso, é uma Gostoso, coisa, né? É isso mesmo, tá certo. Você pode tudo, agora não deve, né? Que é gostoso, eu gosto de tudo isso também. Eu gosto de açúcar, eu gosto de pão, eu gosto de massa. Meu prato preferido era macarronada, entendeu? Eu gosto de tudo isso. Mas pão com salame descobri... fluminense, não, nossa, não. Aquele Quando da pimentinha, a senhora conhecia não. também aquele. Não, eu nunca gostei disso. Foi? Aquilo. Então, assim, que é gostoso mas você não deve. Não deve. São os alimentos inflamatórios, né? Gostar é uma coisa, não dever é Isso. outra. Mas aí é que eu falo sempre para o meu paciente. Eu digo, você tem que focar, tá certo? No meu caso, rabada, mocotó, Aí, só bem. comida leve. Mas hoje, perfeito. Mas pode? Perfeito, pode. Diga isso não, pelo amor de Deus, que eu Pode. tava com peso na consciência, Oxi. agora eu já vou. Mocotó. Colágeno puro, natural. Não é ser animal, é vivo. Então, O tutano. O tutano, oxe, pode sim. Por que não pode? Você não pode exagerar, né? Você não pode exagerar. Esse é o meu caso. É exagero. E depois ir para uma rede. Eita, aí realmente. Aí realmente vai entupir. Vai entupir. Mas aí eu digo o seguinte, tudo isso, gente, se a gente for pegar moderadamente, né? A gente tem que chegar e sentar e ver, qual é o meu futuro. Graças a Deus, hoje, a gente está tendo uma longevidade. Longevidade saudável, adoro essa Não é isso? palavra. Então, só que para isso, a gente também tem que começar a pensar, a refletir um pouquinho. Não é aquele 25 anos que você fazia um bocado, porque aqui também estava errado, lá aos 25, Sim. mas ainda você ia. Agora não. Agora o teu metabolismo está diferente, e aí você vai ter que se adequar. Porque eu uso como exemplo a minha mãe. Ela tem 83 anos, a dona Cícera, a qual eu mando um abraço para ela. Que hoje, no final de semana, eu vou passar por lá para comer a tapioquinha dela. Que toda vez eu tenho que comer a tapioquinha depois de ir para a igreja, para a missa. Mas aí é o seguinte, ela tem 83 anos. Ela anda para cima e para baixo. Todo mundo fala, como é que ela com 83 anos? Aí eu digo, vai olhar a rotina dela. Quando eu digo a rotina é com relação à alimentação, com relação à atividade física, com relação ao sono e com relação também à espiritualidade. Que ela é devota Nossa Senhora das Graças e aí ela é até ministra da Eucaristia. Então, quando você junta tudo isso,
Eu vi na ciência, isso a ciência fala, Fala. a psiquiatria fala. E aí eu olho para minha mãe e digo, pô, tô vendo a prática ali. Que funciona. Que funciona, que realmente funciona. E ela sabe lidar com todos os problemas, mas de uma maneira diferente. Ela tem problema, ela resolve até os meus problemas, porque de vez em quando eu chego lá, aí deito no colo dela, ela fica fazendo cafuné aqui assim, minha assim, e aí ela fica me dando os conselhos. Quando eu quero reclamar, ela fala, tu lembra lá do passado, então Sim. para de reclamar e vai lutar. Eu adoro assistir Dona Cícera. Aí eu digo, olha, tá vendo? Mas já começou ali o André, tá certo? A ficar mostrando ali, dizendo que o papo tá muito bom. Mas já estamos chegando, o André já começou, tá vendo? E aí, na realidade, o que é que a senhora gostaria de passar uma mensagem? Né? A senhora queria, assim, que os pacientes soubessem sobre dor. Que a sua dor existe, mas que ela também tem cura. Basta você procurar a pessoa adequada, o profissional adequado, ter paciência porque vai precisar realmente não só do médico, mas é um conjunto multimodal, multiprofissional, ou seja, um tratamento que você pode usar não só medicamentos, como outras medidas terapêuticas dentro da atividade física, fisioterapia, psicologia, porque vai ver realmente onde está a sua causa de dor, mas que você tem uma dor. Não se preocupe com quem disser que a sua dor não existe, porque a gente sabe, quem cuida de dor sabe que toda dor existe. A dor é muito subjetiva. Então, assim, você tem que acreditar no que o paciente está dizendo. E então, você não perder a esperança, que ainda existe tratamento para dor, sim. E ter muita fé, e como eu falei, ter esses cuidados. Que a dor também tem essas mesmas causas que eu falei. É ter os cuidados com a sua alimentação, baseada, tirando esses 4 veneninhos que eu falei, que o doutor gosta: açúcar, leite e seus derivados, glúten, álcool. Procurar dormir de 7 a 8 horas. Dormir cedo, não é dormir durante o dia, é dormir cedo, até umas 10h30 da noite no máximo, porque 11h, 11h30 o pico da melatonina, que isso é importante, que a melatonina funcionando vai melhorar todo o seu corpo, o seu organismo. Tudo, é como eu disse, tudo tem a ver, e Deus fez a gente perfeito. Tudo tem hora assim, mas eu durmo meia-noite, mas me acordo 8. Tá errado também, dormiu 8 horas, mas dormiu tarde, já passou o pico da melatonina. O sono reparador não funciona assim. Você vai mudar seu ciclo circadiano. E procurar fazer atividade física dentro do que você gosta. Não existe a melhor atividade física. A melhor é aquela que você consegue fazer. Aquela que você consegue ir. Pilates 3 vezes por semana. Ou musculação, ou natação. E ter fé. Ter fé, acreditar que tem cura. Pode até demorar, mas vai acontecer. Mas a vitória vem. Vem, com certeza. Você pode chorar uma noite, mas ao amanhecer a vitória vem. E estresse, todo mundo tem, né? O estresse faz parte do dia a dia. Mas é a gente saber assim, isso é o mindfulness, é você estar aqui e agora. É você reconhecer que existe aquela dor, existe aquele problema. Tá, eu tô com essa dor. O que é que eu posso fazer agora? Eu posso fazer alguma coisa para melhorar essa dor? O que é que eu posso fazer? Vou meditar. Então, vá meditar, esqueça da dor. E você reconhece que tem, mas não vai ficar na cabeça o tempo todo. Que isso também adoece. Também você adoece, né? Relaxar, na medida do possível, procurar fazer o que tiver ao seu alcance, procurar fazer. Não guardar a dor, não banalizar também a dor, porque Deus não fez a gente para sentir a dor, não. Sentiu a dor, ela deve ser, logo, imediatamente, ser investigada. Para quanto mais cedo você diagnosticar a dor, também você tem mais chance de tratar o mais rápido e mais adequadamente. Porque quanto também mais... E às vezes você começa a ir de médico em médico e acaba confundindo. Aí às vezes até ela já chega com um diagnóstico que você sem perceber influencia no seu também. Você não procura outra causa e acaba dizendo que aquilo é aquele diagnóstico e acaba tratando errado. Ou seja... Vá atrás de um médico que saiba lhe ouvir. Muito bem, doutora. Me diga uma coisa, eu estou com dor crônica,
Vamos fazer e quero ir para a neuromodulação. doutora Genésia. Estou Como lá. é que eu faço? Como é que eu lhe encontro? Você vai me encontrar no Harmony Trade Center, no 4º andar, sala 412, a Salos. Salos? Salos, Clínica Salos. Então, vou Isso. chegar lá, vou marcar uma consulta para Prazer acupuntura, né? enorme. Acupuntura, neuromodulação. Neuromodulação. Para tomar um café. Isso é importante, tá? Sem açúcar. Sem açúcar. Sem açúcar, viu, gente? Por favor. Para vocês. Para mim, um pouquinho a gente toma, viu? Eu não vou mentir, não Tem adianta. Quem me estévia conhece 100%. sabe. É a mesma coisa assim, ó. Estévia 100%. Dizer, vou tomar café sem açúcar. Quem me conhece sabe que eu estou mentindo. Todo mundo que chegar aqui e dizer qual o time que você torce. Se eu não CSA. falar CSA, tá vendo como ela sabe? Todo mundo vai dizer que eu tô mentindo. Então não tem pra que mentir. Ah, mas tá errado. Bom, isso aí é uma outra história. O correto é tomar um cafezinho sem açúcar. Ok. Mas eu gosto de um pouquinho de açúcar. Eu já gostava demais, agora tô diminuindo. Ai, pronto, Tá certo? diminui Eu tô mais um entrando. grãozinho cada dia, né? Cada Mais dia um grãozinho daquele lá Você do toma açúcar. pelo menos o Demerara, não é isso? Pelo menos o Demerara. Eu nem sei, tô sendo café, eu tô tomando, sabe? O Eu não sou açúcar. especialista. O açúcar também é. Açúcar demerara é aquele mais... mais escurinho, é cristal, mas é o escurinho, o cristal escurinho. Meu boto é qualquer um que vem, mas desde que seja doce. Mas eu vou melhorar, doutora, eu prometo que eu vou melhorar. Então, doutora Genésia, eu queria agradecer demais pelo seu tempo, foi importantíssimo, tá certo? Foi para mim, eu acredito que tenha sido para você, porque, gente, é quem está desmistificando. Dor não é frescura, dor não é banalização. Infelizmente, a gente tem até colegas médicos mesmo que dizem, isso é uma dorzinha, toma esse remedinho aqui e passa. Na realidade, a gente sabe que não é bem assim. E a gente sabe, e tem muita gente que até fala pra gente, vocês agora estão... Não, isso é ciência. Isso é científico. Tá? Então tá na hora também dos colegas, quando verem isso aqui, começar a parar. É como eu disse a você, tem essa paciente que há 1 ano estava em tratamento. E o colega disse, não, toma isso e faz só a fisioterapia. Com a ressonância de uma leve tendinopatia. E ela não estava entendendo isso. E quando ela chegou lá com dor e começou a chorar, eu olhei assim para ela, os olhos, eu disse, não. Então, é isso que a gente tem que olhar o paciente, né? De uma maneira holística. Não é isso, doutora? Como um todo. E aí, sim, a gente vai fazer uma medicina de excelência. E é por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente criou esse Mais Que Ortopedia. Tá certo? Que é também um programa, eu digo isso, dentro da RBS Saúde. Tá certo? Então, por quê? Porque a RBS Saúde, a gente preza muito por qualidade de vida. Tá? Então, a gente está envelhecendo. Ótimo, só não envelhece quem morre. Cedo. Então, se a gente está envelhecendo, vamos envelhecer com qualidade? E para que a gente possa envelhecer com qualidade, o profissional tem que olhar o paciente de uma maneira holística, como um todo. Não é só osso, porque eu sou ortopedista, eu vou ver só osso, vou ver só articulação. Não é só isso, gente. Então a gente tem que começar a parar, né, essa velocidade com que a gente faz tudo. Né? Dinheiro é bom, ninguém está aqui falando que o dinheiro não é bom, tá certo que não gosta, não é bem assim. Mas não é tudo. Eu conheço muita pessoa que tem muito dinheiro, não é feliz, eu conheço. Pode até no Instagram estar lá, com aquele sorrisinho. Mas são meus pacientes. E aí eu conheço. E aí eu falo de quanto é que você precisa para ser feliz. Nós estamos falando aqui de qualidade. Tá? Então, esse é o nosso papel do mais, daí o nome, Mais Que Ortopedia. Porque aqui a gente fala mais do que medicina, aqui a gente fala mais do que ortopedia, mais do que anestesiologia, aqui a gente fala de vida. E quero aproveitar você que ficou até o final, para que você se inscreva aqui, ó, no botãozinho aqui embaixo, que é muito importante para que quando sair, né, um episódio novo, uma informação importante dentro da área da saúde, e saúde é bem amplo, tá certo, pessoal? Você possa ser o primeiro a receber esse episódio, essa notificação. Mas é importante também que você comente, que você compartilhe, que você ative o sininho aqui embaixo, porque sem você não faz sentido a gente estar aqui. A gente faz esse podcast voltado para você.